Bem, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre o teor da reunião, né? A gente já trouxe algumas notícias no começo do vídeo, mas falar do teor da reunião do Rodolfo Landim no Ninho do Urubu com os dirigentes rubro-negros, né? E não temos a informação de todos que participaram, se alguns líderes do grupo dos jogadores, né, participaram. A princípio não. O Flamengo, então, nesse momento dificílimo, né, e o presidente Rodolfo Landim se reuniu com outros dirigentes no Ninho do Urubu e reforçou a confiança no Jorge Sampaoli. Olha que loucura, né? Por mais que os jogadores estejam escolhendo técnico e fazendo o que estão fazendo, o Sampaoli não faz um bom trabalho no Flamengo e o Landim querendo manter. Durante a reapresentação do elenco, Landim se reuniu com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e com o diretor executivo Bruno Spindel para uma conversa que durou cerca de 2 horas. O objetivo do encontro, no caso, foi buscar soluções para ganhar a Copa do Brasil e se reencontrar no Brasileiro, tá? Mas ele reforçou a confiança no técnico Jorge Sampaoli. O momento de conversa era de poucos sorrisos também, segundo o GE e segundo as informações que chegam. Enquanto a diretoria estava reunida, o elenco fazia as primeiras atividades após a eliminação para o Olímpia, e o treinamento comandado por Sampaoli foi extremamente silencioso, ou seja, pouca comunicação, situação muito complicada, né? Então a gente também traz aqui com relação à questão da multa, né? Olha só, segundo a jornalista Raíza Simplício, caso o Flamengo queira mandar o técnico Jorge Sampaoli embora, ela publicou na Goal Brasil que o Flamengo teria que gastar pouco mais de 2 milhões de euros, o que ganhou na venda do Mateusão, por exemplo. Não é nenhuma loucura. Se precisar mandar embora, né, são 2 milhões de euros, 10,76 milhões de reais, né, para desligar o Jorge Sampaoli do comando do futebol. Não é tão grande a multa assim, né? Não é uma multa tão grande como se esperava, são 10 milhões e pouco de reais. É muito dinheiro? Mas o Flamengo tem condições de fazer isso sem atrapalhar as contratações e tudo mais que podem vir a acontecer. Não vou falar que vão acontecer, porque nesse caso podem vir a acontecer no final do ano. Vale destacar que sempre foi um desejo do Landim a vinda do Sampaoli, e ele tem vínculo até o fim do ano que vem, tá? Então a multa aí, né, não é tão alta como se esperava, segundo a Raíza Simplício, mas a gente sabe que é uma situação aí que eles querem evitar gastar esse dinheiro, e também o Landim já decidiu que ele confia no trabalho do Jorge Sampaoli. Então ele não é demitido, não é por causa da multa não, tá, gente? Muita gente falando, a multa é altíssima, falaram até de 15 milhões de euros. Não, segundo a Raíza, não. Mas a questão não é a multa ser alta, a questão não é porque tem multa, a questão é porque a gente tem uma situação onde o presidente ainda confia no técnico Jorge Sampaoli. E aí a matéria do jornal o Globo e Extra, déjà vu, como o Braz frita técnicos no Flamengo para perpetuar a estrutura do futebol no poder. Falta de ação em momentos de crise dos personagens que comandam o futebol, sobretudo do vice-presidente, evidencia a predisposição para evitar desgaste e deixa a relação entre elenco e treinador ruir. Então, a matéria falando aí como se o Braz sempre deixasse eles citam que o Braz frita técnicos. O Braz frita técnicos, segundo o jornal o Globo, né? E que o Braz, com isso, se perpetua no poder. Ao invés de recair sobre ele a culpa, segundo o jornal o Globo, cai, né, sobre os treinadores. Os técnicos são sempre responsabilizados, mandados embora, para que não haja uma reestruturação no departamento de futebol. Foi essa a matéria do jornal o Globo, uma matéria muito forte, mas uma matéria que faz a gente pensar, né, do que pode estar acontecendo no futebol do Flamengo, e que a gente fica assustado com tudo isso, com esse descaso, né, com essa falta de comando. O Neto, também no Donos da Bola, falou sobre a eliminação do Flamengo. Ele falou o seguinte: quanto tem o Pedro para entrar no jogo e eu preciso de centroavante, eu sou expulso, o meu auxiliar é expulso, eu quebro
com a estrutura do time, eu desestabilizo tudo desestabilizado. O Flamengo é uma várzea. A várzea é muito mais estruturada que o Flamengo. O Flamengo acha que pode tudo. O Flamengo bom é aquele do povo. Hoje, né, existe uma soberba. Cara, até eu, né, nessa daí, achei que o Olímpia seria um adversário fraquíssimo. A gente meteu 9-2 neles em 2021. Normal. Eu achei que seria um adversário fraco para o Flamengo enfrentar. Não é aquele Olímpia daqueles tempos históricos, né? Não joga um futebol como aquele Olímpia antigo. Vive um momento difícil no campeonato paraguaio. Eu não podia esperar que o Flamengo ia dar esse vexame, mas que realmente parece que os jogadores do Flamengo têm um ar de soberba, de tipo, vamos resolver a qualquer momento. Isso aí a gente percebe sim. Passar para vocês aí que o Jorge Sampaoli, a derrota do Flamengo para o Olímpia marcou o 30º jogo dele no comando do Flamengo, e ele teve aí 17 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Ele, cara, tem um aproveitamento aí até bom nesse momento, né? É um aproveitamento que a gente falou ontem, que tende a crescer e já esteve melhor, agora deu uma queda agora nesse momento agora de agosto, né? Mas vinha num aproveitamento até muito bom, e ele tá ali brigando ali perto do Dorival Júnior, né? Tá com 64,44% de aproveitamento, tá acima do Ceni, tá acima, por isso que eu falo até, trazer o Ceni, cara, tá acima do Domenech, tá acima do Vitor Pereira, né? Ele tá atrás do Dorival, pouca coisa ali atrás do Dorival. E vamos falar o seguinte, a torcida do Flamengo, né? Eu já ouvi de várias pessoas, vocês podem comentar aqui, tem vários torcedores do Flamengo falando que vão ao Maracanã e que vão cantar o nome do Dorival. Isso vai ser uma loucura, hein? Vão cantar o nome do Dorival e vão xingar os dirigentes do Flamengo e quem sabe até mesmo o Sampaoli, alguns jogadores. Olha, o clima vai estar quente. Eu até pedi que querem xingar, querem gritar, querem cantar, beleza. Mas não deixem a partir pro lado da violência, porque esse jogo de domingo é um jogo de final de semana, é um jogo que vai muita criança também. Apesar da hora mais tarde do jogo, né? Não é no começo da tarde, mas a gente sabe que vai muita criança e, cara, eu fico preocupado só com isso, sabe? De torcedores assim, mirins, de mulheres e tal, que possam vir a se machucar, né? O jogo é às 18h30, no Maracanã. Flamengo e São Paulo, reencontro do Dorival Júnior com o Mengão, né? Sabendo aí a última partida do primeiro turno do caso do Brasileirão, né? E o Flamengo precisa se recuperar na tabela, precisa vencer e torcer contra o líder Botafogo.